Bom dia, bom dia. Quero cumprimentar todos os internautas nessa manhã, segunda-feira. Estamos chegando para mais um programa de toda segunda e sexta-feira, o programa Conexão com Deus. Depois aí de dois programas, onde tive outros compromissos, não pude estar aqui. Hoje nós estamos chegando, então, hoje 15 de setembro de 2025, para trazer até você uma palavra que vem direto do Senhor ao teu coração, através das parábolas, através de temas bíblicos. Quero cumprimentar, então, todos os internautas nessa manhã de segunda-feira com a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Quero deixar aqui o versículo do dia também para que eu e você possamos meditar nele. Está ali no livro de João, capítulo 3, versículo 16, onde diz assim: ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Deus, o nosso Criador, por amar a nós incondicionalmente, sabendo ainda nós não sendo merecedor do seu amor, pecadores, o Senhor, ele entregou e deu o seu Filho por mim e deu o seu Filho por você, para que ele pudesse, pagar o alto preço, o preço de morte, morte de cruz. E Jesus, ele não veio para condenar e nem para julgar ninguém. Jesus veio para trazer a esperança. Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio para se entregar por nós na cruz do Calvário, aonde se entregou, ali por mim e por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que nós pudéssemos estar debaixo de sua graça. Então, nesta manhã, é com esse versículo que eu quero que você possa meditar e entender que o nosso Senhor Jesus, ele sacrificou por mim e por você. Hoje eu quero trazer um tema tão importante também para a nossa meditação. O tema é esse: você daria a sua vida por Jesus Cristo? Jesus Cristo se entregou por nós, ele deu sua vida por mim e por você. E você? Você daria a sua vida por Jesus Cristo? Você se entregaria, morreria por esse nome, está sobre todos os nomes, que é o Senhor Jesus? E o que a Bíblia fala sobre esse tema, dar a vida por Jesus? Ele relata para nós nessa manhã e dar a vida por Jesus como um ato supremo de amor e sacrifício pelos irmãos, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que deu sua própria vida pela humanidade. Isso inclui o compromisso de viver de forma a honrar a Deus e a verdade do Evangelho, mesmo perante a morte, como prometido no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, o exemplo de Jesus foi esse, de se entregar por mim e se entregar por você, de fazer este ato de amor e sacrifício pelos irmãos. Amor supremo. A Bíblia descreve o ato de Jesus dar sua vida por nós como a maior expressão de amor, um padrão pela qual devemos viver. Compromisso com os irmãos. Com base nesse amor, os cristãos são chamados a dar a vida por seus irmãos na fé, demonstrando um amor genuíno e de fato e de verdade. Remissão do pecado. O sacrifício de Jesus foi um resgate que pagou o preço pelos pecados da humanidade, livrando a morte, permitindo o perdão e a reconciliação com Deus. Fundamentado na fé. O resgate de Jesus é a maneira justa que Deus providenciou para perdoar os pecados e é um aspecto central da fé cristã. Salvar a vida perdendo-a. Jesus ensinou que quem busca salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem a perder por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Um chamado para ser fiel até a morte, tendo esta promessa de Cristo para os que perseverarem e sofrem perseguição. A vida eterna é a coroa da vida. Vida em abundância. Jesus veio para dar vida em plenitude e não apenas para salvar a vida, mas para que tenhamos em abundância.
recompensa eterna. Os que são fiéis até a morte, Jesus promete coroa da vida, uma recompensa duradoura no reino de Deus. Então, hoje, esse tema tão importante, né? Como nós acabamos aqui de lermos e meditarmos, e o tema, né? Você daria a sua vida por Jesus? Então, a Bíblia fala dar a vida por Jesus como um ato supremo de amor e sacrifício pelos irmãos. Então, você daria a sua vida por Jesus? Você entregaria, enfrentaria, né, muitas vezes, ditaduras, enfrentaria governos que proíbem muitas vezes de falar, né, de Jesus Cristo, de falar do amor de Deus, de pregar a palavra. Em amor à fé, em amor ao nosso Senhor Jesus, que também morreu na cruz do Calvário. Então, você faria isso em favor de alguém que realmente precisaria você se entregar por esta pessoa através da fé? Então, é algo muito importante e uma decisão tão importante. E a Bíblia relata que quem faça isso em nome do Senhor, esse ato supremo de amor e sacrifício aos irmãos, a Bíblia diz que, seguindo esse exemplo de Jesus, que deu a sua própria vida, isso inclui o compromisso de viver de forma a honrar a Deus e a verdade do Evangelho, mesmo perante a morte, comprometido. Então, Deus, ele vai ser um ato supremo, Deus vai honrar você na eternidade. Muitas pessoas não se entregam a Cristo. E eu estou trazendo esse tema porque aí, semana passada, na sexta-feira, de quinta para sexta, houve algo grandioso aí, vocês estão acompanhando pelos noticiários da televisão, lá nos Estados Unidos. Charlie Kirk, ele era um cristão protestante de berço e usava ali, né, a sua fé e o seu exemplo de fé e perseverança para ir às universidades e levar a palavra de Deus aos jovens, principalmente aqueles que realmente contestavam o nome do Senhor Jesus, aqueles que muitas vezes afrontavam esse nome, a palavra, e ele tentava muitas vezes dialogar, conversar e com esses que realmente se levantavam contra aí a sua fé, a sua posição, a palavra de Deus. E num desses atos, ali ele foi alvejado, né, pelo atirador de elite, e um atirador um sniper, né, que pegou ele de surpresa, e ali ele foi alvejado e tomou um tiro fatal no seu coração, e vocês acompanharam pela televisão. E quem era Charlie Kirk? Vamos falar dele como um cristão protestante de berço. Charlie não separava sua fé de sua atuação pública. Frequentemente dizia que a solução para a crise moral americana não era apenas político, mas espiritual. Ele falava muito sobre isso, né? Não era apenas político, mas espiritual. E nós vivemos um mundo onde nós estamos vendo a violência desencadeada, né? Nosso município mesmo aqui já aí 3 homicídios, né? E a gente se preocupa e a gente está vendo que a humanidade ela precisa buscar mais o espiritual. Não é mais a questão de segurança pública ou política ou financeira, é espiritual. As pessoas elas não se compreendem mais, elas não se entendem mais e está levando, né, a tomar decisões onde você discute com a pessoa, é perigoso você sofrer aí, quem sabe, um ataque furioso dessa pessoa e pode levar até a morte. Então, foi o que aconteceu com Charlie Kirk. Ele estava certo. Talvez Kirk tenha sido por muitos criticado, acusado de fazer só mais um discurso panfletário, herege moderno. E muitas vezes, quando nós pregamos a palavra, muitas vezes chamam nós de herege, né? Apenas um anticristão ou um anti alguma coisa, alguém que se incomodava demais com a política. Ora, hoje esse jovem cristão entra para a galeria da fé como um mártir, um herói. Se você é um protestante convicto, você sabe que se protestante é essencial protestar publicamente por aquilo que nos move. Francis Schaeffer, alguém
que pavimentou o chão que Kirk pisava, lembrava a igreja americana que um simples cristão com a Bíblia na mão pode dizer à maioria: vocês estão errados. Kirk morreu enquanto fazia exatamente isso. Como Lutero, cremos e vivemos convictos de que a paz é possível, mas a verdade a qualquer custo. Os Estados Unidos da América nos presenteiam com grandes ativistas políticos movidos por fé. Charlie é mais um cristão que entrou para a história, porque não se calou diante da justiça. Um cristão protestante. Não deixe o mundo esquecer disso. A vida de Charlie Kirk não se encerra hoje, pelo contrário. Não tememos a morte, porque nossa esperança não está em nenhum reino terreno. Aqui somos estrangeiros. Charlie via o cristianismo como fundamento da liberdade, da moral e da própria civilização ocidental, porque cria que a cruz é o caminho. Não somos dessa cidade, dos homens, somos da cidade de Deus, como nos antecipou Santo Agostinho. Nós vemos do reino eterno Charlie. Então ele deixou essa frase aqui para entender o que ele, né, pregava e o que ele queria, né? Charles, ele vivia com um fundamento de liberdade, da moral e da própria civilização ocidental, porque cria que a cruz é o caminho. E aí a gente reflete nesta manhã a importância de nós crermos em Jesus Cristo, saber que a cruz, né, é o caminho para a nossa salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus esteve aqui, por isso, tudo o que está acontecendo hoje, nós estamos vendo os acontecimentos, só provam que Jesus ele realmente esteve aqui por muitos esses que talvez não acreditam, esses que não creem, esses ateus que não creem em Jesus Cristo, não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, e muitas vezes, né, como ali foram até ali questionar Charles, e um deles ali, num ato de fúria, um ato ali grotesco, tirou a vida de um pai de família, de um cristão, mas tudo é propósito, né? Como Charlie ele pregava, né? Se precisaria ele morrer por Cristo, ele morreria. Então, é um exemplo desse para trazer esse tema que eu trouxe. Você morreria por Cristo? Você entregaria a sua vida falando do amor de Deus, enfrentando essas pessoas, talvez dialogando com elas? Não enfrentando assim na questão de você impor uma religião, porque a Bíblia não é uma religião, Jesus não é uma religião, mas falando dessa parte espiritual que é tão importante para a nossa vida, que nos leva ou para levar a nossa alma para o inferno ou para o céu. Então a vida espiritual é muito importante nós cuidar dela. Muitas vezes nós cuidamos do corpo e esquecemos do mais importante, que é a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela contém a nossa alma. E a nossa alma é a mais importante para o Senhor nosso Deus, que é ela que é a vida eterna, ela que vai levar, nós vamos ter essa oportunidade de estarmos com Deus na eternidade. Então a alma nossa é muito importante e nós devemos cuidar espiritualmente dela. E Charlie Kirk, ele fazia isso, que ele se fundamentasse na verdade, na liberdade de moral, e ele pregava a cruz é o caminho ideal para toda a população, para toda a nação, para todo o país. Então, você precisa, né, fazer uma reflexão de tudo que nós estamos olhando, tudo que nós estamos observando, tudo que nós estamos ouvindo, tudo que está acontecendo no planeta, e nós temos que tomar aí uma decisão importante em nossa vida, porque a Bíblia Sagrada ela é verdadeira, fiel, ela não vai nos enganar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E como a palavra, o próprio Deus, ele disse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, houve um princípio, houve um começo, haverá um fim. Então, nós temos que compreender, entendermos que a humanidade ela está caminhando para o fim. E nós precisamos, enquanto nós temos fôlego de vida, como o Charlie também tinha, ele estava dialogando, ele estava procurando falar sobre esse reino, falar sobre essa salvação, falar do amor a Jesus Cristo. E ele, então, ali, jovem ainda, né? Mas ele morreu
por Cristo. E eu tenho certeza que ele vai entrar como realmente um mártir, mas um mártir que morreu ali como um verdadeiro cristão, né? Pregando a palavra de Deus, falando do amor de Cristo, independente. Ele sabia que ali não seria até perigoso ele estar ali, mas ele não temeu, ele temia Deus. Ele não temeu aquele que poderia tirar sua vida, aquele que poderia, né, ceifar a sua vida. Mas ele foi ali, se reuniu, estava dialogando ali com os alunos e ali, inesperadamente, recebeu então esse tiro. Mas eu tenho certeza que Charlie Kirk, um exemplo pela sua biografia, pelo que nós conhecemos, pelo que nós acompanhamos ele, porque eu conheci ele através de livros, e a sua história é uma história muito linda, um exemplo para nós cristãos, e a gente só tem a lamentar, a gente também se alegra, porque a morte do justo não é tristeza nem choro, é alegria, porque eu tenho certeza que ele está nos braços do nosso Senhor, porque ele entrou ali para a história cristã, porque ele morreu por Jesus Cristo, falando do amor de Jesus Cristo, independente ali da situação, das críticas, do levante que ele estava sofrendo. Foi um exemplo para todos nós. E é isso que nós temos que ter, amados. Temos que continuar falando deste amor, falando de Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Então, falar sobre dar a vida por Jesus Cristo é como esse ato supremo de amor e sacrifício. Nós realmente somos cristãos, nós temos que amar verdadeiramente esse Jesus que nós pregamos, andar como ele andou, falar como ele falou, dar exemplos como ele deu. E, claro, somos pecadores, somos falhos, somos seres humanos, como você também é. Nós somos, todos nós somos. Mas esse amor incondicional que Jesus deu, entregando sua vida por nós, também nós temos que ter esse amor incondicional a Ele, se preciso for, se o Senhor nos ordenar. Aonde tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, nós temos que ter essa consciência, não ter medo de se expor ou falar desse Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então é tão importante, porque Deus, quando eu li aqui nesse versículo, quando ele declarou, porque Deus amou o mundo, ele amou primeiro, né? E de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou a sua criação. Ele nos amou porque a Bíblia fala que nós somos a sua imagem e semelhança. Então, por isso, ele nos amou tanto, ele nos ama até hoje. E o mundo está assim porque as pessoas se afastaram dos princípios, se afastaram da sua presença. Nós precisamos retornar à sua presença. Nós estamos vendo aí cada dia, né? Hoje mesmo você abre aí as notícias dos jornais e você vê aí tudo acontecendo, né? As pessoas se matam por coisas banais. E isso entristece o nosso coração, porque a gente quer ver numa sociedade de paz, de harmonia, de alegria, mas a gente está vendo que as pessoas, elas preferem matar, elas preferem roubar, elas preferem se corromper, e isso entristece muito o que está acontecendo aí, e não só na nossa cidade, não só em nosso país, mas em todo o planeta, em todos os países, as nações. O mundo, né, está muito diferente, porque se afastaram da presença, se afastaram do original, se afastaram do amor de Deus, e a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muito esfriaria, e é isso que nós estamos vendo acontecer. Esse tema tão importante que você possa meditar. Nós estamos chegando já ao final do programa, depois de 2 dias nós estávamos aí em outros compromissos, mas nós estamos aí, então, para trazer esse tema tão importante para a sua meditação nesta manhã. E sexta-feira, então, nós estaremos aqui novamente para mais um programa, o programa Conexão com Deus. Quero agradecer também aos nossos parceiros,
Quero agradecer aqui a Rainha Pré-Moldados, né? Você que precisa aí de barracão agrícola, você que precisa aí barracão para pocilga, suínos, né? Você que precisa ali barracão para construir aí um aviário para as aves, você que precisa de um barracão agrícola, você que precisa de um barracão industrial, você pode procurar então a Rainha Pré-Moldados. Sou representante aqui na região, meu telefone é 045-9954-7626. Você pode procurar Claudemir, aqui vos fala, e falar comigo. Você precisa do orçamento, a Rainha está pronto para te atender. Também quero agradecer aqui a CJ Martins, administradora e imobiliária. Você que precisa comprar ou vender, você pode nos procurar ali na Avenida Paraná, 2162, a CJ administradora e imobiliária. Você que precisa também ali de uma avaliação imobiliária, procura também nós temos aí o CNAI, o Conselho Nacional de Avaliadores, nós somos credenciados aí ao Cresce, e nós estamos aí disposto a fazer a sua avaliação. Você que precisa aí do inventário, você que precisa aí de uma avaliação para o financiamento, você pode procurar, então, a CJ Martins, administradora imobiliária. Avenida Paraná, 2162, telefone também 045-9954-7626. Nós queremos fazer uma oração e queremos encerrar o programa nesta manhã, nesta segunda-feira, e se assim Deus nos permitir, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente para levar até você melhor da palavra de Deus, através de temas bíblicos, através também ali de parábolas para a sua e para a minha meditação. Quero fazer uma breve oração e aí nós estaremos encerrando o programa e voltaremos na sexta-feira em nome do Senhor Jesus. Oramos então. Querido amado Deus, te damos graça por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã. Eu venho abençoar essa semana, nos cuidando, nos livrando, ó Senhor, de todo homem mau, de todas as obras contrárias. Que o Senhor venha nos abençoar. Tudo que nós colocarmos nas mãos venha prosperar. Quero orar também pelos internautas, aqueles que necessitam nesta manhã, quem sabe, Senhor, ali, que o Senhor visite eles. Ó Pai, pessoas que estão, quem sabe, acamadas, enfermas, necessitando de um milagre, de uma resposta, que o Senhor visita. Pessoas, quem sabe, estão ansiosas, pessoas que estão preocupadas, pessoas, ó Pai querido, que estão com o coração, quem sabe, triste, quem sabe estão, ó Pai, distante da Tua presença, que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa visitar nesta manhã. Eu peço a Tua direção, nos dando uma semana abençoada, nos livrando, Senhor, de todo laço, de toda enfermidade, de todo mal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.